Botafogo 0, Pachuca 3. Falar do desgaste é passar pano pro que seria o maior vexame do Brasil em mundiais? Vamos bater um papo sobre isso? Será que é vexame ou será que é compreensível o que aconteceu ontem no Catar? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 280 mil inscritos no canal. Estou aqui uniformizado de aposta ganha e deixo sempre o QR Code na tela para você fazer a sua fezinha. Afinal de contas, a bola continua rolando na Europa, tem Europa League nesse meio de semana, Conference League, fim de semana tem as ligas novamente, o Intercontinental vai seguir, vai ter Pachuca e Al-Ahly no sábado. Pode fazer a sua fezinha, confere as contações com responsabilidade. QR Code na tela para você que tem 18 anos ou mais. Vem pra AG. Muito bem, o debate está quente nas redes sociais sobre isso. Não, é um vexame, não tem vexame, porque o time estava cansado, porque o time estava desgastado. Primeira coisa que a gente precisa dizer, 3-0 pro Pachuca é um placar feio. Muito feio. Pro 16º colocado do último campeonato mexicano. Para um time que foi eliminado em novembro do campeonato mexicano. Não passou nem perto de chegar ao mata-mata lá do Apertura. Para um time que teve 3 vitórias. É um papelão, um 3-0. Como placar, nós vamos falar das circunstâncias aqui, vamos falar de contexto, tudo isso. Mas não podemos deixar de admitir que um placar de 3-0 para o 16º do campeonato mexicano no Mundial, no Intercontinental, é muito feio. Eu não vou nem levar aqui em consideração, porque é o brasileiro que caiu nas quartas. É porque a gente nunca joga isso aí, a gente nunca joga quartas, né? A gente joga sempre final direto. Foi-se o tempo que a gente jogava até a final diretamente. Meu ponto nem é esse, nem é a fase. Meu ponto é o placar do jogo. É como a coisa terminou, é o que fica para a história. 3-0 realmente é um placar duro e feio. Feio. Agora, temos um contexto para analisar aqui. E eu não vou fugir da análise desse contexto. Se você achar que é um pano, tá tudo bem. Eu abro a fábrica de pano se precisar. Quando eu achar que preciso passar um paninho, eu vou passar. Quando eu achar que não faz sentido, não faz sentido. É a minha opinião. Então vamos lá. Esquecendo qualquer componente de rivalidade, porque é claro que na rede social o rival não vai admitir um negócio desse, ele vai tirar um barato. Ele vai tirar um sarro do Botafogo. E eu acho que é do jogo, tá? Eu acho que também o botafoguense nessa hora não tem que ficar ofendido porque o rival tá zoando. Porque, irmão, primeiro porque até o Pedro Certezas falou disso e é verdade, cara. Há pouco tempo aí, o cara tava zoando o botafoguense porque tava perdendo pro Brusque na Série B. Agora, depois do botafoguense comemorar um título de Libertadores e um título brasileiro, ele tá sendo zoado por uma derrota do Intercontinental. Pô, né? Dos males o menor. E outra coisa, a zoeira faz parte do jogo. Ano passado, no 4-0 do Sítio contra o Fluminense, o botafoguense zoou pra caramba também. E não levando muito em consideração o contexto, que é o melhor time do mundo, que é o time do Guardiola, que era uma máquina, que era isso, que era aquilo. 4-0, zoaram a história da posse de bola, dos 30 segundos, 1 minuto de posse de bola do Fluminense, gastaram o tricolor pra caramba. Então é a hora de receber a gastada de volta. Tá tudo certo, tá tudo certo. Só que eu aqui não vou fazer a gastada, né? Eu aqui tenho que analisar. Aqui eu tenho que trocar uma ideia do que eu vi no jogo. Aqui eu tenho que fazer um comentário do jogo e do contexto e da situação. Galera, na boa... Você não precisa nem, se você é rival do Botafogo, não precisa nem admitir isso publicamente. Fica entre nós aqui, fica na encolha, tá tudo bem. Não tem como você jogar no domingo, 4 da tarde, no Engenho de Dentro, e na quarta-feira, 14 horas, estou tratando dos horários de Brasília, você jogar no Catar, uma partida de Mundial, de Intercontinental. Isso não faz o menor sentido e isso nunca aconteceu na história dos mundiais com as equipes brasileiras. Eu vou repetir, isso nunca aconteceu. Tivemos algo próximo a isso com o Palmeiras. Eu peguei todas essas datas importantes aqui para ilustrar para você, tá? Então, por exemplo, o Palmeiras de 2020, que também foi tratado como vexame, também. Ninguém aliviou pro Palmeiras não quando perdeu pro Tigre lá 1-0. Ninguém aliviou. E foi 1-0, hein? O placar do Botafogo foi muito mais feio. Muito mais. Mas foi 1-0. O Palmeiras, em 20, numa temporada que só terminou em 21, ele decide a Libertadores no dia 30 de janeiro e joga no dia 7 de fevereiro o jogo contra o Tigre na semifinal. Então, tem um intervalo pequeno. Jogo dia 30 de janeiro no Maracanã contra o Santos, a final, gol do Breno Lopes.
Aí no dia 2 de fevereiro tem o jogo da última rodada do Brasileiro, empate com o Botafogo, só que o Palmeiras não tinha nenhuma chance de título, o Palmeiras foi 7º colocado nesse Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não entrou na última rodada do Brasileiro para ser campeão, com força máxima e tal, e aí no dia 7 de fevereiro ele jogou contra o Tigres, ok? Então ele teve, da última rodada do Brasileiro até o jogo contra o Tigres, um intervalo de 5 dias. Porém, é importante dizer que o time que jogou a última rodada não foi o time que jogou contra o Tigre na semifinal, ok? Porque o Palmeiras, diferentemente do Botafogo esse ano, não estava brigando pelo título. Mas, de qualquer forma, aqui nós temos uma situação absurda. Absurda. 5 dias entre a última rodada do Brasileiro e o jogo do Mundial. Porque aí eu posso dizer, não, mas o Palmeiras esse ano não brigou pelo título brasileiro na última rodada. Mas poderia estar brigando. Poderia estar brigando. Só que tem um outro atenuante aqui. Nós estamos falando de um contexto pandêmico. Tanto que a temporada de 20 ela só termina em fevereiro de 21. Então é normal que a gente tenha também um calendário mais achatado. Até aí, beleza. Vamos lá. Flamengo de 22, outro exemplo muito citado. Pô, o Flamengo de 22, ele joga o Mundial só em fevereiro de 23. É importante lembrar também. O Flamengo de 22, ele ganha a Copa do Brasil no dia 12 de outubro, ganha do Corinthians dos pênaltis, perdão, no dia 19 de outubro, que foi o jogo da volta. Ele ganha Libertadores no dia 29 de outubro, contra o Atlético Paranaense, 1-0, gol do Gabigol. Ele encerra a participação dele no Brasileirão no dia 12 de novembro, contra o Avaí, porque era o ano da Copa. Então o Brasileirão acabou em novembro. E o Flamengo não foi até a última rodada brigando pelo título em 22, o campeão foi o Palmeiras. E o Mundial, a fatídica partida contra o Al-Ahly, é no dia 7 de fevereiro. Aliás, no caso do Flamengo de 22, não se discutiu nem corda esticada, se discutiu o contrário, né? O excesso de folgas. Os 60 dias de descanso que prejudicaram muito o time fisicamente em 23 e a explicação da derrota para o Al-Ahly também passa por aí. Alguns jogadores do Flamengo estavam definhando fisicamente naquele jogo. O Gerson, por exemplo, daquele jogo contra o Al-Ahly, estava o pó da rabiola, por exemplo. Então, um contexto completamente diferente do contexto do Botafogo, certo? Então, vamos lá. Fluminense de 23, um exemplo mais recente. Também não foi um intervalo longo. Mas vamos lá. Tem diferenças importantes em relação ao Botafogo de 24. A final da Libertadores, em que o Fluminense ganha do Boca no Maracanã, é no dia 4 de novembro. É no início de novembro, ok? A última rodada do Campeonato Brasileiro é o jogo contra o Grêmio em casa, o Fluminense perde por 3-2, é no dia 6 de dezembro. Só que o Fluminense não tinha chance de ser campeão brasileiro ali, né? Ele perde o jogo 3-2, ele põe vários titulares em campo, ele dá uma soltada ali para o Mundial, mas foi 7º colocado, assim como o Palmeiras de 20, o Fluminense também foi 7º colocado no Brasileiro de 2023. E aí, o jogo da semifinal contra o Al-Ahly, que o Fluminense ganha, o Fluminense passou para a final, o Fluminense perdeu para o Manchester City. O jogo contra o Al-Ahly é exatamente no dia, eu já saí da página aqui e voltei, 18 de dezembro. Então vamos lá. Entre a última rodada do Brasileiro, em que o Fluminense não brigava pelo título, brigava por nada, e o jogo da semifinal contra o Al-Ahly, nós tivemos um intervalo de 12 dias. 12. E o Fluminense passou pelo Al-Ahly muito bem, 2-0. Depois, contra o City, fez o que dava para fazer. O contexto do Botafogo ele é diferente de todos. Todos. Você é rival do Botafogo, tá puto porque eu tô aqui passando esse pano. Irmão, eu não posso fazer nada, eu não posso brigar com a história. Todas essas datas aqui eu não tirei da cabeça. Todo esse intervalo que as equipes tiveram, eu não tirei da cabeça. Tudo isso aconteceu. O Botafogo teve 3 dias incompletos. Não foram nem 72 horas, só mais 72 horas, Patriotas. Não foram nem 72 horas completas que o Botafogo teve de intervalo do último jogo do Brasileiro, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio, pro jogo do Mundial do Catar, irmão. Não é você jogar domingo e quarta, como acontece no Campeonato Brasileiro? São Paulo. Pô, beleza, eu joguei no domingo no Engenhão às 6 e na quarta-feira tem um jogo no Aliança às 4 da tarde, 2 da tarde que seja. Beleza. É no Catar, amigo.
15, 17, 20 horas de voo. Porque o voo nem direto foi, porque teve que parar no Marrocos para abastecer. 20 horas de viagem. Quando o Botafogo chegou no Catar, na hora local, já era quase véspera do jogo, já estava virando segunda para terça. O Botafogo vai ficar mais tempo voando do que no próprio Catar. Então, se a gente achar que isso não interfere de uma maneira racional, né? Falando de performance esportiva, de recuperação muscular, nossa, aí nós vamos entrar em ciência, nós vamos entrar em vários pontos aqui que vão explicar, que vão desenhar um absurdo que foi isso. Se a gente achar que isso não é absurdo, tudo bem, a gente ignora tudo pelo clubismo, tá tudo bem. Eu acho que dá pra fazer as duas coisas, tá? Dá pra separar, dá pra zoar pelo 3-0, claro que tem que zoar, mas é obrigatório zoar, porque o Botafoguense zoa pra caramba também. Mas na boa, no fundo, no debate honesto, você vai falar, pô, irmão, realmente 3 dias não faz o menor sentido. Ah, você quer ver um outro exemplo? O Corinthians de 12 foi o último brasileiro campeão do mundo. Aí não precisa nem falar nada, né? Porque o Corinthians foi campeão da Libertadores no meio do ano. No meio do ano. Aí é outro papo, né? Jogou o brasileiro completamente relaxado, ganhou o Mundial com todos os seus méritos, mas foi no meio do ano, não foi perto do que o Botafogo passou em 2024. Então, se achar que é um pano, beleza, o pano tá passado mesmo, porque isso é inacreditável, mas isso é a CBF. Isso é a Conmebol. Gente, eles não estão preocupados com o produto, eles não estão preocupados com os seus clubes. Eles não estão. Houve alguma briga para evitar que o campeão da Libertadores tivesse que jogar 2 partidas antes do Real Madrid, antes do confronto, do possível confronto contra o campeão da Champions? A Conmebol aguentou isso aí calada, a CBF também, e vida que segue. Vocês acham que eles vão brigar pelos clubes? Que eles não estão preocupados. Gente, a prioridade deles nunca foi futebol, gente. Nunca foi. E nunca será. A prioridade dele é negócio. A prioridade deles, como entidades, tá? Tô falando das entidades. É negócio, é grana e é política. E é relacionamento. E outra, você acha que mesmo se houvesse algum interesse por parte do Edinaldo Rodrigues, vamos lá, Edinaldo Rodrigues, esta figura que passa como presidente, a análise é sempre como presidente da CBF, não é pessoa física, é representante de uma entidade, passa uma imagem de firmeza, segurança, convicção, seriedade, né, nas suas decisões. Você acha que ele ia ter condição de chegar lá na FIFA e falar: ô Infantino, porra é essa aí? Meu time não vai jogar 2 partidas, não. Você acha que ele tem tamanho para isso? Institucional? Estofo para isso? Tem aquilo para isso? Não tem. Não tem. Nós somos representados, infelizmente, por um presidente muito pequeno, diante dos desafios do futebol brasileiro. Então é isso aí, irmão. Agora, temos que falar do comportamento do Botafogo, temos que falar da história do avião, temos que falar da decisão do Arthur Jorge de colocar time misto, se era para fazer domingo, se não era. Vamos entrar nesse papo também. Também quero falar sobre isso. Eu acho que, mesmo com 4 titulares poupados, o Botafogo poderia ter feito um papel melhor e não ter levado 3-0 do Pachuca. Mas não vou ignorar o cansaço nessa história. Não vou tirar isso da equação. Aliás, ontem o Barbosa, zagueiro do Botafogo, reclamou até do avião que o Textor arrumou lá para levar o time. O avião que o New England Patriots usa lá na NFL. Mas assim, é um avião que tem poltronas ali que são confortáveis, que recuperam os atletas, mas o New England Patriots, para jogar suas partidas na NFL, ele não percorre distâncias como o Botafogo percorreu Rio de Janeiro, Catar. Ele não fica 20 horas voando para jogar uma partida da NFL. Isso é preciso ser dito também. Então o Barbosa tem um ponto, uma crítica à logística, a maneira como a coisa foi tocada até pelo Botafogo. Só que assim, mesmo se fosse um avião de primeiríssima classe, eu acho que minimizaria, atenuaria um pouco os efeitos desse desgaste, mas de qualquer forma seria desumano, porque você não dorme, você dorme mal, você dorme pouco, você tem um fuso de 6 horas para se adaptar, e você chega virando de segunda para terça, aí vai dormir, vai tentar dormir, descansar, na terça-feira tem que dar um treininho, quarta-feira, aí dorme de novo, quarta-feira é o jogo. Contra um time que estava 1 mês se preparando. O Pachuca foi eliminado do Campeonato Mexicano no início de novembro, ele estava 1 mês treinando, se preparando para o jogo, ele chegou muito antes que o Botafogo do Catar. Mas ainda assim era possível ter uma performance melhor ontem. O John falhou, o Almada falhou, o Tiquinho quando entrou
mostrou que tem sido o Tiquinho há tanto tempo, mas eu não vou pesar tanto a mão, sem deixar de citar, evidentemente, algumas questões individuais. O Eduardo ontem foi titular muito mal, mostrando que realmente, né, Eduardo, Tiquinho, acho que são jogadores cujos ciclos já estão se encerrando, já se encerraram, eu acho, há algum tempo. Mas eu não vou dar tanta porrada nisso, porque os caras jogaram no domingo até 18 horas no Engenho de Dentro e foram jogar na quarta-feira no Catar. Porra, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. Não existe com ninguém. Ah, mas não existe com o Palmeiras em 20? Não, não existe. Não existe. Ali tinha um contexto de pandemia, mas também não existe. Só que agora foi pior ainda. A CBF está conseguindo piorar o negócio. E como é que fica? Vocês já viram o calendário do ano que vem? Você já tem ideia do que vai ser o calendário de 2024? Eu vou dizer para vocês aqui, ó. A CBF aprovou o calendário de 2024, muito provável, de 2025, perdão, calendário de 2025, muito provavelmente sonhando, rezando, implorando para algum clube brasileiro não ganhar a Libertadores e não ter que jogar o Intercontinental. Porque, veja só, o Campeonato Brasileiro vai até 21 de dezembro. E o Intercontinental em dezembro, o CBF, você vai fazer o quê? E se um time brasileiro ganhar a Libertadores, e nós estamos ganhando todo ano, de 2020 para cá só dá nós, de 2019 para cá só dá nós. E aí, você vai fazer o quê, ô CBF? Vai empurrar o fim do Brasileiro de 25 para janeiro de 26? Sério? Sem pandemia, sem nada, tá? Você vai fazer isso? Porque tá aqui, ó. O calendário de 25 ignorou a existência do Intercontinental. Não que o de 2024 não tenha feito isso, né? Porque se você termina o Campeonato Brasileiro no dia 9, olha que maluquice isso, né? No dia 8, né? Domingo foi dia 8? Dia 8. Se você termina o Campeonato Brasileiro no dia 8 e bota o teu brasileiro pra jogar o Mundial do dia 11, você tá de sacanagem, né? Você só pode estar de sacanagem. Você tá ignorando o Mundial de qualquer jeito. Na prática, você tá ignorando. E foi o que a CBF fez. Então é isso. Para 2025, se 2024 foi ruim, 2025 pode ser bem pior. Mas bem pior. E aí não venha com esse argumento. Ah, mas... Que até eu citei isso aqui quando falei do Palmeiras de 20. Ah, mas tranquilo, Jorge, porque como ele jogou a final da Libertadores antes... Quantos dias antes? Deixa eu pegar exatamente aqui, ó. O jogo contra o Santos no Maracanã, o jogo do título, é no dia 30 de janeiro. Como ele jogou dia 30 de janeiro e o Mundial, a semifinal, foi só no dia 7, pô, tranquilo, a última rodada do Brasileirão ele escapou de boa. Mas e se ele estivesse brigando pelo título no jogo do dia 2 de fevereiro? No jogo contra o Botafogo no Allianz? Se valesse o título pro Palmeiras? Ah, mas aí fosse campeão antes. Ah, é isso mesmo? Esse vai ser o argumento? Ah, entendi. Então a culpa não foi do Palmeiras em 2021. A culpa não foi da CBF, perdão, em 2021, que colocou um intervalo de 5 dias. Eu sei que teve pandemia, eu sei. Mas vamos lá, a culpa não foi do calendário que colocou um intervalo de 5 dias entre a última rodada do Brasileiro e o jogo contra o Tigre. A culpa não foi do Botafogo que colocou um intervalo de 3 dias. A culpa é do clube que chega na última rodada sem ser campeão ainda. Entendi. Então, você precisa se adaptar ao calendário da CBF. Como o calendário da CBF ele não respeita os seus clubes, você, se quiser ser campeão do mundo, brasileiro, Libertadores, tenta ganhar o brasileiro. É muito fácil, tá? Com 10 rodadas de antecedência. É mole, a coisa mais fácil do mundo. 10 rodadas antes, para aí você não poder reclamar do calendário. Pô, galera, desculpa, né? Não me altera o samba tanto assim, né? Por favor, né? Decisão do Arthur Jorge de poupar jogadores. Eu não vou cornetar a decisão também. Não vou. Poderia caminhar para uma direção muito fácil. Chegar aqui e falar, olha aí, que absurdo, desrespeitou, menosprezou. Irmão, pelo amor de Deus, o time jogou uma final de Libertadores com um jogador a menos no dia 30 de novembro. 3 dias depois, ele teve que jogar uma batalha do Beira-Rio, onde ele não podia perder o jogo. Ele teve que ir à Vera. Aí ele vai à Vera na última rodada contra o São Paulo, porque se dá um mole, um vacilo, se ele põe time em reserva e dá uma tropeçada, perde 1-0, a bola não entra, vira um drama. E ele perde um título brasileiro que seria outro vexame, talvez até maior que o de 23. Porque você está na última rodada contra o São Paulo querendo entregar, entre aspas, né, supostamente. E aí você põe o time em reserva e o teu time em reserva não ganha o título. E perde o título de maneira vexatória. Ah, mas o Fluminense ganhou do Palmeiras. Ninguém tinha como adivinhar isso antes, né? Ninguém tem bola de cristal. Eu até tenho, mas a minha tá na manutenção, tá no conserto. Então não tem o que fazer. Não tem o que fazer.
Então, tratar como menosprezo, vocês acham mesmo que uma decisão de tirar 4 titulares numa quarta de final de Mundial de Clubes, isso é menosprezo ao adversário no contexto em que o Botafogo estava? No contexto da viagem, do desgaste, do intervalo praticamente inexistente entre os jogos? Vocês acham que não tem nada de fisiologia, não tem nada clínico aí, não tem nada medido em exames? Vocês acham mesmo que é da bunda do Arthur Jorge? O Arthur Jorge chegou e falou, opa, que legal, esse Pachuca é uma merda mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os 4 titulares aqui pra dar uma graça do jogo. Pelo amor de Deus, gente. Porra, esse é futebol profissional, pô. Nós estamos falando do clube que mais acertou em 2024, você gostando disso ou não. O clube que tomou as melhores decisões em 2024, em gestão, em contratação, em aposta de comissão técnica, em manutenção de trabalho, pelo amor de Deus, em scout, em observação, em gestão de grupo. O Botafogo não sofreu com uma enxurrada de lesões no ano, jogando todas as competições que jogou. O Botafogo foi ao limite naquela semana contra Palmeiras e Atlético, na final da Libertadores. E tá aí, ó. E o Bastos machucou no Allianz, uma fatalidade pontual, mas o elenco terminou aí. À disposição. Agora, cansado. Muito, muito cansado. Muito, muito, muito desgastado. Então, eu não vou tirar isso da equação. É evidente, é óbvio. Usa o cérebro, por favor. Que se o Botafogo tivesse com todo mundo 100%, descansado, os 4 titulares não seriam poupados ontem, meu Deus do céu. Isso está na cara. Isso está na cara. Ah, então domingo contra o São Paulo errou. Na verdade, o problema foi o gol do Estevão, no Mineirão. Porque aí o Botafogo, sendo campeão no Beira-Rio, poderia se dar ao luxo de botar o time misto até reserva no domingo. Ah, mas não comemora com os titulares diante da torcida. Fazer o quê? Culpa da CBF, culpa desse calendário maldito. E viajava quinta para o Catar, sexta para o Catar. Era outro papo. Era outra conversa. Mas viajou na madrugada de domingo para segunda, galera, para jogar na quarta. Meu Deus, isso não tem cabimento. Mas fica tranquilo, vai piorar no ano que vem. Como a gente já disse aqui, o calendário de 25 é ainda pior, é ainda mais assustador, porque a CBF foi surpreendida com o Mundial de 25. Foi do nada, o Edinaldo um dia acordou, aí olhou no celular, meu Deus, marcaram o Mundial de Clubes para daqui a 6 meses. Não foi isso não. Tem 3 anos que a gente sabe que vai ter esse Mundial. 3 anos! 3 anos! 2 para 3 anos, né? Foi 22, né? Tem mais de 2 anos, quase 3, que a gente sabe que vai ter esse Mundial em 25. Não é novidade para a CBF, não. Mas aí ela, em novembro, solta esse calendário escabroso, que ela puxa estadual para a primeira quinzena de janeiro, dane-se férias, pré-temporada, dane-se recuperação, que se dane os times, entra em campo de qualquer jeito, não tem problema, não é o Edinaldo que corre em Novo Horizonte 4 da tarde no domingo, né? Não é o Edinaldo que corre, nem os presidentes de federações, nem o seu Rubens Lopes, por exemplo, que corre em Moça Bonita 4 da tarde no domingo. Não é, né? Muito fácil. E aí, esse fim de brasileiro, nas vésperas do Natal, e ó, dane-se o Intercontinental. Vamos torcer pro River ser campeão, pro Boca ser campeão, pro Peñarol, é difícil, hein? Essa titica. Torcer pro Peñarol ser campeão. Ah, para, gente. Para, por favor. Por favor. Todos são vítimas. Claro que hoje você vai zoar o Botafogo por isso, mas o seu clube ou já foi vítima disso, ou será. Agora, estamos mal em termos globais? Estamos há muito tempo. O futebol brasileiro não está conseguindo competir nesse nível internacional. Eu temo pelo Mundial do ano que vem. Por esse Super Mundial. Temo mesmo. Que os brasileiros tenham enormes dificuldades e corram risco até de passar alguns vexames do Mundial do ano que vem. A diferença está grande. A questão não é nem só contra europeu. A gente não está conseguindo se medir contra africano, contra mexicano. Agora, no caso do Botafogo, eu tenho muita dificuldade de restringir o meu vídeo a esse tipo de análise, porque o contexto ele é completamente, vou usar o termo, tá? Desumano. O contexto com o Botafogo de 24 foi desumano. Mas assim, não apaga nada o que o melhor time do futebol brasileiro no ano fez. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com méritos superior, incontestável. Fez a grande história da temporada 2024, o grande trabalho da temporada 2024. Realmente é um placar muito feio. 3-0 para o Pachuca. É mesmo feio. Para a história, fica terrível para o Botafogo. Mas olha,
não apaga nada o que esse time fez no ano. E o contexto também ajuda a explicar o que aconteceu ontem no Catar. Tá feito o vídeo. Essa é a minha análise. Se você gostou, beleza. Se você não gostou e achou que é um pano, tá tudo certo, mas meu trabalho é esse. Estou muito preocupado em agradar a galera, não. Estou preocupado em dizer o que eu penso. E o que eu penso tá aí. Tá dito e ponto final. Se você pensa diferente ou pensa igual, deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Desejo uma excelente quinta-feira para todo mundo. Abençoada, juízo e tchau.